218 milhões de euros à EDP numa altura em que, por causa das contas, o Primeiro-Ministro ameaça demitir-se. Em causa a desistência de avançar com a barragem de Fridão num processo conduzido de uma forma que deixa o Estado em alto risco perante a EDP. 12 anos depois da Madeleine McCann ter desaparecido, reconstituímos as únicas certezas que existem sobre este misterioso caso, que é agora alvo de uma investigação internacional. Boa noite. A 3 semanas das eleições europeias há uma crise política em cima da mesa. António Costa ameaça demitir-se caso a devolução do tempo integral de serviço aos professores, aprovada ontem por toda a oposição, seja viabilizada na votação final global que terá de ocorrer no Parlamento no máximo até 15 de maio. O Primeiro-Ministro diz que, por responsabilidade, não pode aceitar uma medida que, estendida a todas as carreiras especiais da função pública, terá um impacto anual permanente de 800 milhões de euros e que já este ano irá obrigar a um orçamento retificativo para acomodar 200 milhões de despesa extra, facto que a oposição já veio desmentir. O que o Primeiro-Ministro não contabilizou nestas contas são os 218 milhões que terá de devolver à EDP, de forma praticamente inevitável, depois das eleições legislativas. O 6/9 investigou todo o processo que envolveu a polémica barragem de Fridão, desde que foi entregue à EDP no governo de Sócrates em 2010 por 218 milhões, até à desistência do atual governo, com base em 2 cartas de desinteresse da elétrica. Tivemos acesso a todas. Nenhuma livra o Estado de devolver à EDP o que a elétrica já pagou por uma barragem que não fez. Mostramos o processo a vários especialistas em direito administrativo. Todos, sem exceção, concordam que ou o governo foi imprudente ou, nesta história, há algo para lá do que é possível explicar. Fridão, Amarante. Durante 9 anos, rio acima, rio abaixo. A vida das populações esteve em suspenso. Foi em 2010 que o Estado concessionou à EDP a construção de uma barragem que originou logo grande contestação de ativistas locais e de movimentos ambientalistas. Fridão iria produzir 0,6% da eletricidade, 0,1% da energia do país. Portanto, é nada. O certo é que, apesar de ter nas mãos um contrato de implementação e as necessárias declarações de conformidade ambiental, a EDP nunca avançou para a construção. Em 2016, a espera de anos transformou-se numa suspensão efetiva até 2019. Uma espera que terminou há dias. Se havia, de facto, a utilidade pública desta barragem, porque é que com uma DIA, ou seja, com uma declaração de impacto ambiental emitida em 2010, que permitia à EDP avançar com o processo, porque é que as obras nunca começaram? O Programa Nacional de Barragens com elevado potencial hidroelétrico foi lançado por José Sócrates em 2007. Uma lista inicial de 25 locais reduziu-se depois a 10 e de 10 passou-se para 8. No final da década passada, as concessões decididas por concurso público internacional acabariam por render ao Estado mais de 620 milhões de euros, que serviram então para diminuir o déficit público. A espanhola Iberdrola foi a empresa que mais contribuiu para o bolo. Por 303 milhões de euros, ficou com a concessão de 4 barragens em Trás-os-Montes. Alto Tâmega, Gouvães e Daivões estão atualmente a ser construídas. Pedrozelos foi parada pelo Estado, antes do avanço das obras, devido ao aparecimento de uma espécie protegida na zona de intervenção da barragem. A também espanhola Endesa garantiu a barragem de Girabolhos, no Mondego, pagando 35 milhões pela concessão. Acabaria por desistir do projeto. A então portuguesa estatal EDP ficou com as restantes 3 barragens. Pagou 53 milhões e já construiu a polémica barragem de Foz do Boa e pagou em conjunto 231 milhões para ficar com Fridão em Amarante e Alvito no Alentejo. Quando abandonou o projeto de Alvito, a EDP abdicou de um valor residual de apenas 13 milhões de euros. Os 218 milhões pagos por Fridão foram assim de longe o maior preço pago por uma só barragem em todo o sistema. A barragem que agora o Estado decidiu que não vai ser construída.
A decisão relativamente à barragem do Fridão está tomada e ela não irá ser construída. Foi assim, perante a Comissão Parlamentar do Ambiente, que o Ministro pôs um ponto final no assunto. Na altura, disse aos deputados que a decisão se baseava no desinteresse manifestado pela EDP no projeto. Não encontrou também o Estado nenhuma razão, se quiser, para contrariar a vontade seminal da EDP e, por isso, indo ao encontro deste interesse manifestado pela empresa, o Estado não encontra motivo para que Fridão seja construído. Só que o ponto final do Ministro para a EDP é ponto e vírgula. A decisão de não construir o Fridão é da exclusiva responsabilidade do Governo. Em momento algum, a EDP considerou a hipótese de não construir, sem que houvesse, obviamente, a devolução do investimento que lá fizemos. O processo não será, por isso, pacífico. O 6/9 decidiu investigá-lo desde o início, desde o momento em que do Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico lançado pelos governos Sócrates, surge a concessão da barragem do Fridão à EDP. É em abril de 2010 que é emitida a Declaração de Impacto Ambiental que autoriza o avanço do projeto. Um ano depois, em maio de 2011, a declaração passa a estar acompanhada de um instrumento fundamental para o processo, o chamado RECAP, o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução da Barragem, elaborado pela EDP. No documento, prevê-se que daí a meio ano, ou seja, em novembro de 2011, a EDP já disponha do licenciamento do projeto e que, em março de 2016, a barragem entre em funcionamento. Só que logo a seguir surge uma contrariedade. Em agosto de 2011, já com o governo PSD-CDS, liderado por Passos Coelho, em funções, o RECAP não passa na Comissão Pública de Avaliação. A Comissão considera que o documento apresentado pela EDP não demonstra o integral cumprimento das condições impostas na Declaração de Impacto Ambiental. Conclui que terão de ser apresentados elementos adicionais. Elementos que serão apenas entregues um ano e meio depois, em fevereiro de 2013. No verão desse ano, na altura em que assume a pasta de Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e da Energia, o social-democrata Jorge Moreira da Silva assiste às trocas de correspondência entre a Agência Portuguesa do Ambiente e a EDP. Nomeadamente, a partir do momento em que a agência estatal partilha com a Elétrica uma minuta do contrato de concessão do domínio hídrico que faria com que o processo se tornasse irreversível. Contrato que a EDP nunca assinará. Essa barragem não se fez não por instabilidade regulatória, essa barragem não se fez porque a EDP insistiu em não fazê-la, apesar do Estado ter dito que não aceitava o adiamento e que não aceitava abrir qualquer tipo de exceção quanto à garantia de potência. Na verdade, poucos meses depois de entrar em funções, a 22 de outubro de 2013, o Ministro recebe uma carta da EDP, na qual a empresa manifesta o interesse em adiar a assinatura do contrato de concessão por um período de 5 anos, até 2018. O certo é que já 2 anos antes, a 8 de novembro de 2011, a EDP havia pedido ao Estado que adiasse o processo de construção da barragem do Alvito, cuja concessão tinha obtido em conjunto com a do Fridão, dizendo então que fatores externos relacionados com a crise económica estavam a afetar o processo. Ao pedir o adiamento do Fridão por 5 anos, a EDP invoca o agravamento desses fatores externos, que colocariam em causa o equilíbrio económico-financeiro do projeto. O governo da altura não aceitou os argumentos. Várias cartas foram trocadas, a EDP sabia, a EDP foi informada, a EDP recebeu uma comunicação escrita da nossa parte dizendo que se não submetessem até 31 de dezembro de 2013 o pedido de licenciamento na DGEG, sabendo que já tinha declaração de impacto ambiental favorável condicionada, para obter garantia de potência, perderiam a garantia de potência. A empresa não submeteu esse pedido, perdeu a garantia de potência e, apesar disso, continuou a pedir o adiamento. No longo testemunho que deu há 2 meses aos deputados da Comissão de Inquérito às Rendas Excessivas, Jorge Moreira da Silva fez questão de detalhar um processo em que garante o Estado deu sempre oportunidade à EDP de avançar com a barragem. Nunca teria, se fosse membro do Governo, na altura em que ele foi
aprovado e desenhado, nunca teria feito aquele Plano Nacional de Barragens. Coisa diferente é depois de estar no Governo, e o Estado é o mesmo, é para cumprir. A garantia de potência é um incentivo que o Estado tem vindo a conferir às empresas para assegurar que as centrais hidroelétricas estejam sempre disponíveis. É, na prática, um subsídio para a segurança do sistema, que não estava, no entanto, previsto quando as elétricas se candidataram às concessões das barragens. No caso de Fridão, implicava que em 10 anos a EDP recebesse uma renda de mais de 26 milhões de euros, que a EDP perdeu então no final de 2013. O primeiro semestre do ano seguinte foi passado em novas trocas de correspondência inconclusivas entre a Agência Portuguesa do Ambiente e a EDP, que foi devolvendo sempre à procedência as propostas de redação do contrato de concessão, adiando e adiando. É já em pleno verão que a EDP questiona o Governo acerca do facto de ter caducado a possibilidade de aceder à garantia de potência. O Ministro do Ambiente e da Energia responde, recusando de novo alargar quaisquer prazos. Não se pode ter estados de alma, ir a um concurso e ganhar o concurso e depois, num determinado momento, achar que já não se faz a barragem, pondo em causa as metas 2020 para as energias renováveis. O processo irá arrastar-se durante mais um ano, até à mudança de governo. Os adiamentos sucessivos de Fridão fazem-se de uma tensão crescente entre Estado e EDP. A elétrica insiste que o facto de ter perdido a garantia de potência significa que se alteraram ilegalmente as condições em que concorreu à concessão. A 11 de agosto de 2015, em mais uma carta para a Agência Portuguesa do Ambiente, a EDP imputa diretamente ao Estado a responsabilidade por, no final de 2013, quando perdeu a garantia de potência, não estarem preenchidas as condições para que fosse requerida, muito menos obtida, a licença de produção do aproveitamento hidroelétrico de Fridão. Reclama, por isso, o acesso ao incentivo e diz que, se não houver acordo, vai recorrer a tribunal arbitral para fazer valer os argumentos. A carta da EDP enuncia, no entanto, uma mudança de posição quanto à questão de fundo. Para não colocar mais entraves à assinatura do contrato de concessão, pela primeira vez, a empresa diz-se disponível para assinar o documento, substituindo a exigência anterior de uma cláusula de reserva relativa à garantia de potência por uma declaração unilateral, cuja redação anexa à carta. Menos de um mês depois, já sobre o final do mandato do ministro, segue nova carta para Moreira da Silva. É uma carta dura, em que a EDP acusa o Estado pela demora inusitada e ilegal verificada nos procedimentos de licenciamento da barragem de Fridão. O ministro também fica a saber, assim, que a elétrica quer avançar para tribunal para reaver o acesso à garantia de potência. E fica ainda a saber que a EDP mudou de posição. Já está disponível para assinar o contrato de concessão, que colocará prazos concretos no processo de construção da barragem. Dias antes de cessar funções, o ainda ministro responde à EDP com um historial do processo, um documento em que tenta demonstrar que foi sempre a EDP quem provocou o atraso. No exato dia em que a Assembleia da República, já com maioria de esquerda, chumba o segundo governo formado por Passos Coelho, é nesse dia, 10 de novembro de 2015, que a EDP responde à última carta de Jorge Moreira da Silva. O ministro deixa o governo nesse dia, convencido de que no período em que foi governante, defendeu sempre o interesse do Estado. Nunca concedi esse adiamento pelos riscos jurídicos que incorreríamos na possibilidade de, através de um adiamento, mais tarde a empresa poder vir a invocar, através de uma desistência do projeto, a devolução dos mais de 200 milhões de euros que pagaram pela barragem. Afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Será nos 4 anos que se seguem, agora com o PS de regresso ao poder, que o processo vai ter um epílogo em 2 capítulos. Num primeiro, no início, a barragem está de novo sob a tutela de 2 ministérios, o da Economia de Manuel Caldeira Cabral e o do Ambiente de João Pedro Matos Fernandes. Mas quando o governo de António Costa entra em funções, há que contar também com o novo xadrez político. Para aceitar fazer parte da geringonça, o Partido Ecologista Os Verdes inclui no acordo com o PS a revisão do Programa Nacional de Barragens. O que conseguimos, não foi o que pretendíamos, mas o que conseguimos fosse que fosse feita uma reavaliação do Plano Nacional de Barragens. Um acordo que o PS põe em marcha.
Mal o governo toma posse em finais de 2015, inicia-se o processo de reavaliação das barragens cuja construção, apesar de prevista, ainda não tinha começado. Nos anos anteriores, tanto a Endesa relativamente a Girabolhos como a EDP relativamente ao Alvito já haviam sugerido ao Estado o cancelamento dos projetos. Por isso, o governo de António Costa considerou que existia base legal suficiente para celebrar com as empresas um acordo de cessação dos 2 contratos das barragens, sem quaisquer custos para o Estado. Já quanto a Fridão, o cenário era diferente. A avaliação jurídica às implicações de uma decisão sobre a barragem colocava 3 cenários em cima da mesa governamental: a revogação unilateral do contrato, a cessação por mútuo acordo e a suspensão ou o adiamento do contrato por 3 anos. Os juristas consultados pelo Executivo propuseram então a terceira hipótese, porque a primeira implicaria o pagamento de uma justa indenização à EDP, com impactos financeiros muito significativos no orçamento do Estado. E porque a segunda significava que tanto a EDP como o Estado se pusessem de acordo quanto ao fim do projeto, o que na altura não se verificava. Assim, Governo e EDP assinam a suspensão da barragem por 3 anos. Um acordo que implicaria uma decisão definitiva sobre o processo até ao passado dia 18 de abril. Foi, precisamente, a decisão que Matos Fernandes anunciou aos deputados, mas que o 6/9 sabe não ter sido assunto pacífico no seio do governo. A verdade é que, enquanto durou a suspensão, houve novas trocas de correspondência, especialmente nos meses anteriores ao anúncio do Ministro do Ambiente. Mas há, outra vez, dados novos do lado da EDP. No segundo semestre do ano passado, a elétrica faz uma nova inflexão e decide trazer à discussão um conjunto de argumentos relacionados com o facto de, na última década, o sistema energético nacional se ter alterado profundamente. Essa é também uma das razões invocadas pela própria EDP, que por 2 vezes nos escreveu manifestando o desinteresse na construção da barragem. A primeira das cartas a que o Ministro se refere foi enviada pela EDP a 13 de julho do ano passado. Alegou a possibilidade real de produzir muito mais barato por via solar ou eólica, que o risco do investimento, até com as alterações que foram produzindo, é demasiado grande, que a declaração de impacto ambiental é muito exigente e que obriga a voltar das despesas. Na carta a que o 6/9 teve acesso, a elétrica conclui de facto que um empreendimento desta magnitude é dificilmente justificado e propõe por isso que seja analisada em conjunto uma solução que se conforme melhor com o contexto atual e com os interesses em presença. O Governo responde à carta reunindo primeiro os principais responsáveis pelo dossiê, uma análise em que não haverá acordo. São vários os documentos que demonstram que até à remodelação governamental operada por António Costa em outubro do ano passado, a construção de Fridão era uma certeza, pelo menos, no Ministério da Economia. O 6/9 teve acesso a um e-mail interno enviado a 19 de julho pela Direção-Geral de Energia e Geologia para o gabinete do Ministro Caldeira Cabral, onde os técnicos da DGEG fornecem um conjunto de argumentos favoráveis à construção da barragem. Argumentos que vão da importância extrema para Portugal da independência energética à convicção de que na construção há uma elevada incorporação de investimento nacional, tornando o seu impacto na economia nacional de uma relevância acrescida. Dias depois, o Ministro e a sua equipa vão levar precisamente estes argumentos a uma reunião tripartida com responsáveis dos Ministérios das Finanças e do Ambiente. O tema Fridão é debatido. Enquanto a equipa de Caldeira Cabral defende a barragem, a equipa do Ambiente coloca reservas, sublinhando a forte contestação pública ao projeto. O secretário de Estado das Finanças, Mourinho Félix, faz uma advertência. Qualquer que seja a solução, o Estado não pode arriscar-se a pagar uma indenização de milhões à EDP. Ou seja, a interpretação das finanças é de que não pode ser o Estado a desistir da barragem. As cartas de desinteresse não eram uma declaração final em como não queriam aquele negócio. Pronto, não o queriam em determinados termos. Pela minha honra, cumprirei. A questão é que a tutela do dossiê vai mudar em outubro de 2018. Saem o Ministro Caldeira Cabral e o Secretário de Estado Saldanha Sanches. Entra João Galamba para uma Secretaria de Estado da Energia que passa da Economia para o Ambiente. Mesmo assim, em novembro, já um mês depois da remodelação, o relatório que sustenta a política energética do país há 30 anos ainda mantém Fridão
como certeza. No documento elaborado há apenas meio ano pela Direção-Geral de Energia e Geologia, prevê-se que a barragem entre em pleno funcionamento em 2026. Só que agora a decisão política está exclusivamente nas mãos do ministro Matos Fernandes, que, já em setembro, tinha recebido a segunda das cartas em que a EDP manifesta desinteresse pela barragem. No texto, a elétrica repete e especifica melhor os argumentos usados na carta de julho, mas agora propõe duas alternativas concretas. A primeira passaria pela celebração de um acordo entre o Estado e o promotor para a não construção de Fridão. A segunda implicaria a análise conjunta de um projeto de menor impacto ambiental e social. Só que agora, a EDP avisa e coloca preto no branco. A primeira alternativa implicaria naturalmente a devolução da contrapartida financeira de cerca de 218 milhões de euros. É uma exigência que, no meio ano que antecedeu a decisão do ministro, foi sempre mantida nas cartas enviadas pela Elétrica ao Governo. A EDP não aceita abrir mão dos 218 milhões. Apesar disso, Matos Fernandes decide decidir, sem acordo e sem alternativa. Houve, de facto, uma manifestação de desinteresse por parte da EDP que o Estado não contraria. Mentir-lhe se dissesse que havia um acordo já hoje com a EDP sobre o final desta mesma barragem, mas em face do desinteresse da EDP, em face do que já aconteceu em casos, um até envolvendo a EDP no Alvito e outro não era a EDP em Girabolhos, o Estado cumprirá sempre o contrato, mas acredita que não há razões para qualquer restituição da verba que, entretanto, que foi há 10 anos entregue ao Estado. Pode haver divergência de opinião. Vamos ver se conseguimos ter a mesma opinião. Se não, é muito simples. O contrato prevê uma arbitragem e uma arbitragem é uma coisa que entre 1 e 2 anos resolve este assunto. Portanto, é um assunto com o qual nos sentimos confortáveis e apenas queremos o cumprimento do contrato. E, se for para tribunal arbitral, são vários os especialistas em direito administrativo contactados pelo 6 às 9 que não têm dúvidas. Há muita imprudência, talvez alguma ingenuidade na forma como estas questões foram lidadas. O ministro tem que assegurar os interesses do Estado português e parece-me que não poderia juridicamente, pelo menos sem estar alicerçado juridicamente, não poderia fazer uma comunicação a dizer que o Estado não ia mais avançar com a barragem sem que, previamente, tivesse assegurado que a EDP, ou que tinha um instrumento jurídico pelo qual permitia que a EDP não reclamasse o que quer que fosse. E assim sendo, ao fim de 10 anos... Direi que se arrisca a pagar aquilo que recebeu da EDP e todos os prejuízos que a EDP venha a ter pelo facto de não explorar, ou não poder explorar, a barragem em si. Ou seja, há uma década, uma EDP ainda pública pagou a um Estado então governado pelo PS de Sócrates e a precisar de dinheiro para cobrir o déficit 218 milhões de euros por uma barragem que não construiu e que em certas fases do processo não quis mesmo construir. Apesar disso, 10 anos depois, é o Estado, novamente governado pelo PS, que assume a decisão de que a barragem não avança. O resultado na prática é o risco dos contribuintes terem de devolver à EDP, agora privada, os 218 milhões de euros pagos há 10 anos. Em dia de crise política, estas são as outras contas, as contas ocultas de que o Governo não fala. Ana Brazão, professor Clemente Nunes, boa noite a ambos. Obrigada por estarem connosco. Ana Brazão, este risco que o Estado está a correr agora não é absolutamente desnecessário? É um risco que é um ponto final, por assim dizer, ao risco que nós tínhamos que, se de facto a barragem de Fridão tivesse sido avançada. Esse interesse não estava explícito por parte da empresa e, neste momento, aquilo que aconteceu foi que o Governo pôs fim a esse risco. Era desejável, tinha sido desejável que esta negociação tivesse sido feita anteriormente e, portanto, que a decisão, de facto, quando foi anunciada, já houvesse uma negociação em cima da mesa e, portanto, uma conclusão de não devolução desse montante ou uma devolução ainda menor. Para todos os efeitos, haviam imensas coisas aqui que estavam no tabuleiro. Havia o facto do panorama energético nacional ser alterado, os índices de procuras terem sido profundamente alterados desde o ano em que foi projetado o Programa Nacional de Barragens e até outras questões em outros contratos que a EDP tem com o Estado que não foram cumpridos, como é o caso, por exemplo, de algumas condicionantes na barragem do Foz-Tua. Mas ao ser o Estado a ter a palavra final e dizer eu não o faço, a EDP tem todo o direito de dizer então quero o dinheiro de volta. O que lhe pergunto é, chegados aqui, e a GEOTA sempre defendeu que esta barragem não deveria prosseguir, não parece que tudo isto foi um embuste e, na verdade, o que aconteceu aqui foi um empréstimo ao governo de Sócrates que vai ser agora devolvido no governo de António Costa?
Naturalmente parecerá muito um empréstimo se o Estado de facto tiver que devolver os 218 milhões de euros. Para todos os efeitos estamos a falar de devolver um montante já pago. É preciso notar aqui que se a barragem tivesse avançado, de facto estamos a falar de 218 milhões de euros, mais todos os outros montantes que estariam em causa. Portanto, a construção da barragem, os custos de operação, manutenção e, portanto, rapidamente triplicariam e isso não seria revertido nas nossas contas enquanto contribuintes, mas sim enquanto consumidores de eletricidade. Para todos os efeitos, sim, há muitas coisas neste processo que não são de todo transparentes, com os quais nós nunca conseguimos perceber exatamente porquê. Aí vocês fizeram uma fantástica trabalho daqui de tentar compreender o fio à meada, que não é fácil, e é por isso também que nós colocámos há cerca de 2 anos uma queixa na Procuradoria-Geral da República. E que ainda está em curso. Exatamente.